Shalom, shalom, queridos. Estamos começando nossa live, essa live onde já vai estar aqui conosco o profeta e mestre Vanderlei, onde vamos falar sobre os profetas do caos versus os profetas da esperança. Então, vamos estar falando a respeito desse assunto tão importante em nossos dias. Vimos tantas pessoas falando e liberando palavras, né? Estamos chegando ao final dos tempos, que não há mais esperança, Jesus está às portas, tantas coisas têm se falado. Daqui a pouquinho começamos com o profeta Vanderlei, profeta e mestre Vanderlei, que tem realmente um trabalho muito lindo, né? Muito lindo. Deixa eu falar um pouquinho aqui do profeta Vanderlei, apresentar ele um pouquinho, depois ele pode complementar. O profeta Vanderlei Cardoso é o seu nome, né? Um dos grandes protagonistas da rede apostólica cristã. O profeta Vanderlei é casado com a pastora Kélia. Eles têm 2 filhões queridos demais, o Peter, que eu desde bebezinho, ajudei aí pegando no colo, né? O Vandy é um irmãozão, assim eu chamo o profeta Vanderlei, né? Um amigo de caminhada aqui, nosso querido profeta Vanderlei. E ele tem, então, o Peter e o Paulinho, né? Peter e o Paulinho são os seus 2 filhotes. E o profeta Vanderlei pastoreia uma igreja na cidade de Veracruz, comunidade cristã de Veracruz, que hoje também é um centro apostólico de uma linda família apostólica. O profeta Vanderlei, pastora Kélia estão à frente, né? 13 anos eles têm a igreja ali em Veracruz, e o profeta Vanderlei também, ele é formado em teologia, né? Bacharel em teologia. O profeta Vanderlei também é formado em licenciatura plena em português e inglês. E ele dá aula, né? É um professor, dá aula e também ele pastoreia igrejas, é o líder de uma família apostólica com igrejas em Lajeado, lá no estado do Rio de Janeiro, algumas igrejas, Capão da Canoa, Capão Novo, e depois ele pode estar falando um pouquinho mais aqui também as igrejas que ele está apostolando, né, junto à rede apostólica cristã. Pastor, profeta, mestre Vanderlei também foi aquele que ajudou a escrever, formatar toda a nossa trilha de treinamento da rede apostólica cristã. Então, ele realmente é, como eu disse, um grande protagonista daquilo que Deus está escrevendo através da rede apostólica cristã. Então, meu querido amigo, profeta, mestre Vanderlei, já está aqui com a gente, é um prazer receber ele hoje, e eu já vou adicionar ele aqui ao meu lado, né? Bem-vindo, profeta Vanderlei, uma alegria poder tê-lo conosco. Ontem estava nosso paizão espiritual aqui, nosso, né, eu digo meu, profeta Vanderlei, ministrando a respeito da relevância dos 7 montes. E hoje esse assunto tão pertinente que tu tens ministrado a respeito, né, de profetas do caos versus profeta da esperança. Quero que te dar a oportunidade de te apresentar, falar um pouquinho com a turma, para depois nós ir para o assunto. Bem-vindo, querido. Boa noite a todos. Eu tenho muita alegria em participar dessa equipe da Rede Apostólica. Então, né, já falei aqui um pouquinho, né, da tua caminhada em Deus. Na verdade, eu não tenho clareza quantos anos tu tens de pastor, Vande. Sei que profeta, né, já fosse comissionado há alguns anos, mestre, né? Mas já tem mais de 20 anos de pastor, né? Desde 98 eu estou pregando, substituindo o apóstolo Ricardo de Teutônia, trabalhando como pastor. Desde lá, então, depois, quando eu voltei de Goiânia, casado, com bacharelado em teologia. Então, fica difícil a conta, mas passa de 20 anos. Glória a Deus, que benção. Eu vou te chamar de Vande aqui, porque eu estou tão acostumado, né? Mas e eu gosto, acho muito bom. Não deixo de ter honra, né, pelo profeta e mestre que és, né, alguém de excelência, que tem produzido tanta coisa tão linda, tão especial para nós. Eu falava antes aqui, Vande, que junto com o apóstolo Ricardo tem sido um grande protagonista de construir toda essa trilha de treinamento, que tem treinado milhares de líderes, né, não só no Brasil, mas em nações já, da rede apostólica cristã. O nosso treinamento está em espanhol, né, eu creio que em breve em inglês também,
já estamos passando aqui no Uruguai em espanhol, e tu foi um daqueles grandes protagonistas disso tudo, né? Glória a Deus. E você, vou te apresentar também, né? Logo após Ricardo, Estevão foi o rapaz de 20 e poucos anos, 23 anos, eu acho, né? Que estava meio perdidaço, assim, e que foi agregado junto à rede e que fez essa diferença enorme, está fazendo, né? Essa diferença enorme nas nossas vidas. Logo depois, vários outros, mas você também foi um dos pioneiros que acreditou no apóstolo Ricardo, no projeto que o apóstolo Ricardo tinha, né? E nós fomos seguindo os passos do apóstolo Ricardo. Então, eu reconheço que o apóstolo Ricardo começou a falar sobre o apostólico, rede apostólica. A minha cabeça ainda estava muito no pastorado, eu não entendia muito bem aquilo. E, de fato, eu fui seguindo os passos dele, e ele estava sempre à minha frente, anos-luz. É difícil pegar o homem, né, Vande? É difícil, né? É difícil, e é bom nem pegar mesmo, segue os passos do homem, que tá certo. É isso aí. Então, querido, eu me esqueci de dizer que também tu estás fazendo um mestrado, né? Tu poderia até falar qual é a área direitinho. Eu estou fazendo mestrado em letras, né? E a minha linha de pesquisa envolve a mídia, e a mídia junto às letras, e Uau, a minha dissertação é uma análise do discurso religioso do Bispo Macedo no Facebook, e aí o discurso tem a ver com letras, logicamente, e tem a ver com mídia também. Então, eu quis, e tem a ver com a liderança dele também, eu quis aprender um pouco mais sobre esse fenômeno no Brasil e no mundo. Eu não quis apenas fazer um trabalho que eu enterrasse lá na faculdade, pronto, eu quis juntar um pouco da faculdade, coisas relacionadas a letras, a coisas mais teóricas, com coisas mais práticas e que tem a ver com a nossa vida cotidiana, né? E está sendo muito bom, estou no último capítulo agora, e esse ano eu entrego e apresento o trabalho. Estou com 3 pós-graduações em andamento também, uma pós-graduação em Sociologia e Filosofia, outra em Língua Espanhola, então hoje eu estou dando aula em português, inglês e espanhol. Meu Deus, sim. Quanto estudo, quanta preparação, parabéns. O outro que eu tinha esquecido é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, que é na área de EAD. Então, é na questão de ser professor EAD de ensino superior. Tem a ver com isso aí. Que legal, muito bom. Então, querido, tu tens falado nesses dias, né, como profeta, tens falado, né, ministrado a respeito dos profetas do caos versus os profetas da esperança. Queria que tu desse introdução, então, neste assunto, que a igreja que às vezes está esperando o anticristo, que está esperando que a igreja realmente esteja de malas prontas, que a igreja não seja relevante na sociedade, e eu sei que tu tens estudado bastante sobre isso e vem trazendo uma mensagem que confronta esses paradigmas para trazer o pensamento do reino, né, a perspectiva do reino. Então, te passo a bola aí contigo. Exatamente no mesmo dia que o apóstolo Ricardo pregou lá em Teutônia, nessa direção, eu também preguei aqui, e é o mesmo assunto praticamente, de maneira um pouco diferente. O apóstolo Ricardo dava lá em Teutônia todo o histórico de como muitos outros tempos tiveram problemas bem maiores do que temos na atualidade, e que não foi o fim do mundo, e que Jesus não voltou. Citou os vários momentos em que houveram doenças, terremotos, guerras mundiais, e Jesus não voltou. E da mesma maneira agora, como nós cremos, e ele também citou, o nosso trabalho como embaixadores do reino de Deus está tão longe do fim, que é impensável que Jesus volte logo. Jesus voltar logo seria basicamente, né, o patrão voltar muito, muito antes de termos cumprido a missão. Então, de certa maneira, enquanto uns estão torcendo para Jesus voltar logo,
esta visão que nós temos pregado, na verdade, nós estamos dizendo, Jesus espera mais um pouco, porque nós temos que trabalhar mais, nós temos que produzir muito mais, nós precisamos dar muito mais resultado para ti, né? Então, é bem diferente do que o pessoal prega por aí. E aqui, justamente, eu preguei essa mensagem, profetas da esperança versus profetas do caos. Então, parte da igreja, e a grande parte da igreja, ela prega o caos por causa da sua visão escatológica, principalmente. Então, como a visão escatológica de boa parte da igreja é de que as coisas vão piorar e que um anticristo surgirá, e quando as coisas estarão bem ruins na terra, o anticristo aparentemente traz uma solução, traz um pacto mundial debaixo da sua liderança, e aparentemente tudo vai bem, até que ele se revela como anticristo. Então, esta visão, mais de 90% da igreja tem essa visão escatológica. Então, qualquer sinal de coisas ruins acontecendo, as pessoas já ativam a escatologia dispensacionalista que elas têm. E, de fato, era a teologia que nós tínhamos também, né, Estevão? Tanto eu, quanto você, quanto o apóstolo Ricardo, eu estudei muito a escatologia, como dentro do prisma do dispensacionalismo, né? E depois, quando começamos a ver que esta visão, ela era contrária à visão apostólica. A visão apostólica diz que nós vamos pregar o evangelho a toda criatura, o reino de Deus vai crescer, o reino de Deus vai expandir, né? E depois, então, Jesus vem, mas ele não vem para um povo derrotado, destruído, um povo assolado por um anticristo. Ele vem para tomar posse do reino que os seus filhos, que os seus enviados, que os apóstolos, né, os enviados, já, de certa maneira, tomaram para ele. Ele vem para sentar no trono e grande parte do trabalho já foi feito, né? Na visão escatológica anterior, Jesus viria para salvar as pessoas das mãos do anticristo. Jesus viria num território onde um anticristo, e significa Satanás, teria domínio praticamente completo e total, com raras exceções, onde os poucos cristãos estariam fugindo pelas cavernas, estariam sendo guilhotinados, estariam sendo humilhados, muitos negando sua fé. Então, esse ambiente é que muitos acreditam que Jesus encontraria vindo para a Terra. E na nossa percepção, Jesus virá para reinar sobre a igreja que foi estabelecida através dos seus apóstolos, através dos seus profetas, através do seu povo. Então, essa visão escatológica tem muito a ver com a questão de sermos profetas do caos ou profetas da esperança. Então, tendo em vista isso, eu ministrei que nós precisamos entender o tempo em que nós estamos. É bem lógico que Deus falou para Jeremias que, como profeta, ele iria destruir, ele iria construir, ele iria derribar, ele iria fazer acontecer. E há momentos na nossa vida que precisa de acontecer isso mesmo, de uma palavra forte, de destruir para construir, né? E as pessoas pegam apenas parte dessas palavras e aplicam para o dia de hoje. Porém, o próprio profeta Jeremias ministrou muitas palavras de esperança, e eu vou citar daqui a pouquinho algumas palavras de esperança que o profeta Jeremias ministrou, mas o que eu poderia já antecipar é que aqueles que têm pregado o caos é porque eles não têm uma boa visão do que Deus está fazendo no dia de hoje e uma boa visão de como será o futuro da igreja, como será o futuro do reino de Deus na terra. Estava falando, né, Vande, sobre essa questão dos teólogos dispensacionalistas,
E o que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia, para eles é um prato cheio, né, para defender que realmente as coisas vão piorar, porque pensam no governo único, o governo do mundo todo, né, pensam que realmente as coisas estão piorando, estão cada vez mais difíceis, que é o oposto do pensamento e da escatologia apostólica que tens estudado, né, dentro da rede, vários pastores, teólogos têm estudado sobre isso, e aí eles têm esse prato cheio para trazer essa perspectiva do caos, né? Mas quando a gente estuda sobre isso, a gente vê que não houve uma boa exegese de entendimento para essa antiga escatologia, né? Diferente da proposta que a grande maioria dos teólogos tem desde a época de Lutero, né? Desde 1500, porque na verdade até 1500 não existia essa perspectiva teológica dispensacionalista, não é isso, Vande? Até 1800 não existia. Esse prisma escatológico surgiu em 1830 com John Darby e com alguns escritos. Na verdade, em 1570, um padre escreveu algo sobre o assunto, mas isso passou como que despercebido. Aquele livro ficou tipo num porão, ganhando poeira, né? Que trouxe ele, né? Então John Darby, em 1830, relê isso e retoma isso, e na prática, o padre que escreveu isso foi basicamente para se contrapor a Lutero, porque Lutero dizia que a Igreja Católica era a prostituta do Apocalipse, e então um padre escreveu que não poderia ser, porque toda essa questão do Apocalipse está para o futuro, para o fim do mundo, e não para os dias de Lutero. Então, foi dentro do sistema de contra-reforma da Igreja Católica que surgiu algo que deu início à escatologia dispensacionalista. Mas, paralelo a isso, também teve uma mulher, Margaret MacDonald, que era uma espécie de católica profeta, ou profetisa, ou profetada. Era uma mulher que recebia revelações, visões, e que não se sabe sobre a vida dela, se ela tinha uma vida com Deus, ou se ela era meio maluca, como Joana d'Arc, mas ela supostamente tinha algumas visões, e ela viu algo relacionado às dispensações, e isso ajudou também John Darby a desenvolver. Na prática, então, as 7 dispensações da igreja são muito novas, elas têm 200 anos ou menos de 200 anos, então muitas pessoas acham que isso nasceu com Moisés ou com Abraão, e apenas tem 200 anos essa visão escatológica e dispensacionalista. E grandes homens de Deus não defenderam isso, né? Grandes homens de Deus não defenderam isso. Alguns chegaram a dizer que moda é essa que estão falando aí agora, né? Grandes pregadores da época de 1800 ficaram pasmos com o que John Darby estava ensinando. E claro que eu estava vendo sobre isso também, que quando houve as guerras mundiais, houve também muita baixa autoestima, falta de expectativa, falta de projeto, né? Muita melancolia, e tudo isso corroborou para que essa doutrina se propagasse, né? Se propagasse por todos os lados, né? Não quero desviar do foco aqui, mas só para trazer um contexto desse entendimento do dispensacionalismo, como afetou a teologia de muitas pessoas, né? E impediu de crer numa igreja que avance, numa igreja que venha manifestar o reino em cada lugar, né? Não desvia do foco, justamente os grandes momentos históricos da humanidade, principalmente com problemas graves, como a Primeira e Segunda Guerra Mundial, era um prato cheio para fortalecer esse tipo de visão da igreja, visão de futuro da igreja, visão de poder do diabo, porque então as pessoas atribuem que todo esse mal na Terra é graças ao poder do diabo. Essa escatologia futurista, ela dá muito mais poder para o diabo e para o anticristo do que propriamente para Deus. Eles vão dizer, não, lá no final Deus vence, né? Mas esse final, ele venceria com gato pingado de gente, e o inferno estaria lotado e o céu quase vazio, né? E o nosso trabalho todo aqui na Terra, o trabalho dos servos de Deus, desde dos
da igreja primitiva seria um trabalho quase nulo para depois o anticristo ter grande sucesso na Terra, né? Sim. Mas, de fato, a Primeira e Segunda Guerra Mundial ajudaram muito o fortalecimento de uma visão meio desastrosa de futuro, e também as pessoas imaginavam que elas precisavam sair desse mundo, né, para ir para a glória, porque esse mundo era muito sofrido, esse mundo era muito difícil, e sem falar que justamente nesse período surgiu o pentecostalismo, e não há grupo que ama mais falar sobre a vinda de Jesus do que os pentecostais. Preguei numa igreja pentecostal no início do ano, lá uma Assembleia de Deus pentecostal pura, lá no Rio de Janeiro, e o pastor dá oportunidade para as pessoas, e cada pessoa que lhe deu uma oportunidade, todos os que subiram no altar abriram uma passagem falando sobre que Jesus está logo voltando e que está tudo quase pronto para ir para o céu, e a igreja, glória a Deus e glória a Deus. Então, em 1910, por aí, surgiu a primeira onda do pentecostalismo. Em 1950, surgiu a segunda onda do pentecostalismo, e em 70, a terceira onda, que são os neopentecostais. Mas justamente estava crescendo muito o pentecostalismo nos Estados Unidos, vindo para o Brasil, nesse período. Então, juntou tudo isso, e parece que hoje essa visão escatológica futurista é Bíblia pura, e não é. Olha quanta base há para aqueles que são os profetas do caos, né? Para trazer todo esse pensamento. Quando, na verdade, a mensagem que a gente quer trazer apostólica é uma mensagem de esperança. Eu queria até chamar a atenção de algo que a gente tem aprendido, né? Temos ministrado, que 5% das nossas ações nós fizemos por amor, né? 10% daquilo que a gente faz por medo de perder algo, por medo de alguma coisa, e 85% a gente faz pela recompensa. Isso tanto a Bíblia quanto estudiosos ensinam, né, sobre isso. Então, eu entendo, Vandir, não sei se tu concorda comigo, né? Mas eu entendo que esta pregação de, olha, o inimigo vai vir, olha, o anticristo vai vir, olha, Jesus vai vir e vai te pegar de surpresa, se tu não tiver com a vida reta, né, tu não vai para o céu. Então, tudo isso é uma forma também de manter as pessoas fidelizadas, uma vez que elas têm medo de tudo isso. Não sei se tu concorda também comigo que esse foi um viés que foi usado pela igreja para acabar fidelizando as pessoas, e não por uma mensagem apostólica, onde cada um entende a sua função, como tu começou falando, né? Olha, eu era pastor em função e chegou o tempo de ser comissionado, e sabe que a recompensa são as vidas, é o reino sendo estabelecido, e que Deus vai nos recompensar, como a palavra diz em tantos textos. 100%. E aí, de novo, voltamos para todo o histórico. Além do ambiente que surgiu, essa visão ser meio catastrófico, surgiu o pentecostalismo. E o pentecostalismo cresceu exatamente nas periferias e entre os pobres, entre as pessoas menos cultas. E como o pentecostalismo cresceu entre essas pessoas são mais vulneráveis a serem dominadas pelo medo. Então, pessoas com menos estudo, elas são mais fáceis de dominar pelo medo. E essa é um tipo de ensino-aprendizagem, aprendizagem através do medo. Muitos pais fazem isso. Muitos pais dizem para os filhos, olha, se você não fizer isso, o homem do saco vai te pegar. Se você não fizer aquilo, vai acontecer tal coisa, né? Essa é a pedagogia do medo. Na igreja existiu muito a pedagogia do medo, e ainda existe em vários grupos. A igreja que preguei, que eu citei justamente, ela é de uma periferia, né, onde eu preguei, num bairro dominado pelo tráfico, no Rio de Janeiro, e essas pessoas ainda respondem a esse tipo de apelo. Já em culturas com mais estudo, esse tipo de pedagogia não funciona muito, a pedagogia do medo. Mas eu dou uma base bíblica para você sobre os profetas do caos e os profetas da esperança. Nós podemos ler em Números que haviam 12 profetas, digamos assim, 12 líderes
em Números 13, 25. Você que está acompanhando, a maioria conhece bem a história dos 12 espias de Israel. Então, os 12 espias foram enviados por Moisés para espiar a terra da Palestina, onde hoje é Israel, parte da Palestina, e 40 dias eles ficaram espiando, passaram uma quarentena espiando a terra. E quando eles voltaram de espiar a terra, eles trouxeram um relatório, e 10 espias trouxeram um relatório negativo, foram os profetas do caos. 10 espias foram os profetas do caos. Então, eles disseram que o povo lá era muito forte, disseram que não seriam capazes de vencer, que o povo de Israel era como o gafanhoto diante do povo dos inimigos, e que não tinha condição de vencê-lo de jeito nenhum. Através desses profetas do caos, houve um grande desespero no meio do povo. Então, houve uma desesperança. Ao invés deles trazerem esperança, eles trouxeram desespero. Ao invés deles trazerem ânimo, eles trouxeram desânimo. Fazendo uma regra de 3, de 12, 10 trouxeram esse desespero, foram profetas do caos, daria 83,3%. Então, quem sabe esta seja uma equação entre 10 pessoas, entre 12 pessoas, quem sabe 83% podem trazer essa mensagem negativa. Entre os espias de Israel, então, 83% foram profetas do caos, trouxeram informações negativas. E o que o povo fez? O povo desanimou, desesperou, queria voltar para o Egito, queria matar Moisés. É isso que profeta do caos faz. Profeta do caos vai trazer desespero, vai trazer desânimo. Se de 12, 10 foram profetas do caos, quem sabe podemos pensar que hoje, de 1.000 pastores, 800 são profetas do caos. Nós vimos muitas mensagens nas redes sociais sobre que está chegando a hora. Tem um pastor que marcou a volta de Jesus já, né, que nós estávamos conversando aí, pastor bem conceituado até então, né, mas tudo através dessa escatologia. Se eu pensar, então, que apenas 2 dos 12 conseguiram ter uma visão positiva da situação, esta, quem sabe, seja a nossa situação agora. Quem sabe eu, Estevão, apóstolo Ricardo, da Rede Apostólica e alguns outros, somos Calebes e Josué, que estão vendo coisas positivas através desse período do coronavírus. Estamos vendo possibilidade. Profetizei no culto domingo que, quem sabe, a partir desse final de período do coronavírus, venha a ter um grande reencantamento da sociedade com Deus e com a fé. Preguei neste domingo sobre desencantamento da fé, como as pessoas, às vezes, elas se encantam com a fé, como os apóstolos se encantaram com Jesus, com a pesca maravilhosa, e seguiram Jesus, ficaram admirados, encantados, então se encantaram pela fé. Mas depois, Judas se desencantou com a fé, porque ele tinha um conceito de que Cristo seria um rei aqui na terra. Pedro também se desencantou com a fé lá, negou Jesus 3 vezes. Mas Pedro, pelo menos, se reencantou com a fé através do olhar de Jesus, chorou amargamente, se arrependeu e seguiu em frente. E citei também que Karl Marx, ele falou sobre o desencantamento do mundo, e ele escreveu desde 1890 ou 1900, ele escreveu que para a sociedade o melhor seria que ela se desencantasse com a fé, com o mágico, com milagres, com qualquer coisa nesse sentido, que tudo isso era prejudicial para a sociedade. E a sociedade deveria se desencantar com fé, com Deus, com mágico, com qualquer coisa relacionada ao espiritual ou ao divino, e focar no científico.
Porém, agora eu acredito que está chegando um tempo que vai ser o contrário. As pessoas vão se desencantar com o pseudocientífico, com aquilo que dizem que é científico, e vão começar a se reencantar com a fé. Então, ao invés de sermos profetas do caos, nós vamos ser profetas da esperança, e dizer que esse tempo, ao invés de ser um tempo em que as pessoas se desencantam com as coisas de Deus, elas vão se desencantar com a vida humana que elas vivem, com a vida natural, material, com a falta de respostas da ciência para problemas que estamos vivendo, com a demora das respostas. Imagina, morrendo tanta gente, e a ciência não está dando resposta ainda. Ela vai dar, mas demora, e ela não é dona da razão. A ciência que, no momento, pode estar respondendo bem a algo, lá na frente já não responde tão bem. Está aí Freud para dizer. Freud é bastante ultrapassado em muitos dos seus conceitos hoje, mas a gente já dizia, Freud explica tudo, mas hoje já podemos dizer, Freud não explica tudo. Olha só, né? Bem isso, né? Então, realmente, né, essa questão de esperança, eu até estava falando antes, onde preguei domingo aqui, sobre 2 Crônicas 20, e no capítulo 20, versículo 20, que muitos têm usado como base, né, para esse ano de 2020 também, crede em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E o contexto, né, desse texto, desse versículo, fala de Josafá se levantando, se posicionando em adoração, posicionando todo o povo em buscar a Deus, né? E o que eles tiveram de recompensa ali, de retorno, né? Eles foram despojar todo aquele exército inimigo que havia se terminado entre eles. Eu creio exatamente nisso, que Deus nos chamou para sermos profetas de esperança. Deus nos chamou para isso, esse é aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós falamos. E eu até trouxe aqui queria corroborar com tudo isso que está falando, Vande, que existe do grego para novo 2 palavras, né? A palavra neos e a palavra kainos, né? E quando a Bíblia fala de um novo céu, quando a Bíblia está falando de uma nova terra, principalmente 2 Pedro 3, não está usando a palavra neos, que é novo, né? Recém-comprado, como exemplo de um carro, né? Fui lá na loja e comprei um carro novo, um carro zero, não foi usado, é novinho da concessionária. Mas também eu posso na loja comprar um carro novo, que é um carro preservado, guardado, e isso não é o neos de recém-fabricado, mas é o kainos, de conservado. E essa palavra kainos no grego também significa restaurado, renovado. E lá em Atos 3:21, a Bíblia diz que os céus vai reter a Jesus até que todas as coisas sejam restauradas. Até que todas as coisas sejam restauradas. Então a Bíblia é clara ali. É claro que nós anelamos a volta de Jesus, como a Bíblia diz, o Espírito e a noiva dizem vem. Mas a gente percebe que a igreja, que vai ser a noiva gloriosa, que vai trazer essa restauração, essa nova terra, né? Vai trazer essa novidade, essa restauração, ela está longe de fazer isso. A igreja está longe de ser relevante porque abriu mão de estar na política, abriu mão de estar nas artes, né? Abriu mão de estar na mídia, abriu mão de tudo isso, e agora a gente sabe que o inimigo cumpriu a sua agenda e tem cumprido a sua agenda. E hoje a igreja está sendo despertada para isso, estamos sendo despertados para que nós precisamos ser protagonistas nisso, né? E sendo apenas profetas de caos e falando, não, realmente está indo de mal a pior, as coisas só estão piorando. E não é verdade, as coisas estão melhorando. Quando a gente estuda, a gente vê que cada dia as coisas estão melhor, né? Cada dia as coisas estão melhorando. Hoje há muito menos guerra, não há guerras acontecendo como antes, a fome é muito menor em todas as nações, né? As pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão vivendo muito mais, né? Enfim, em todas as áreas a vida está melhorando. Sim. Profetas da Esperança, eu baseei minha pregação em Jeremias 31:17, onde diz, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Então, essa é uma mensagem. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Embora eles estavam num momento de caos, que era ainda o cativeiro babilônico, mas Deus trouxe uma mensagem de paz. Há esperança para o teu futuro. Profetas da esperança vão trazer uma mensagem de esperança para o futuro, e não uma mensagem de caos para o futuro. Veja bem, Caleb e Josué trouxeram uma mensagem assim.
eles disseram, eia, vamos subir, que Deus vai nos entregar nas mãos os nossos inimigos. E os outros 10 traziam uma mensagem negativa, enquanto eles, pautados em Jeremias, digamos assim, na ideia de Jeremias, diziam, há esperança para o nosso futuro. E os outros diziam, não há esperança para o nosso futuro. E eles diziam, há esperança sim, com o pão podemos devorá-los. Então, a função da palavra profética é ajudar, é encorajar, é animar, é consolar. E não desanimar, não desesperar as pessoas, e não trazer um peso sobre a pessoa, trazer um desespero sobre a pessoa. Isso não é profético, isso é agouro. E o profeta também, ele causa, né, Vande? Ele vai gerar um destino, né? Ele vai gerar isso nas pessoas, né? E a gente tem essa perspectiva profética, né? Exatamente como tu falou, que ele edifica, ele consola, ele exorta, né? Então, a gente está aqui para liberar uma palavra de ânimo, de esperança sobre as pessoas. Talvez as pessoas digam, mas eu não tenho expectativa nenhuma, as coisas acontecendo. E sabe, tenho ministrado sobre isso, Vande, todos estão nos acompanhando, muita gente aí, um abraço a todo mundo que está nos acompanhando aí, queridos, né, vai colocando aí a cidade, te pedimos para ir compartilhando essa live tão rica aqui, vai compartilhando, vai curtindo, vai dando like aí. E Deus tem falado muito comigo a respeito de Eliseu, né? Porque nós temos muito a ver com Eliseu nos nossos dias também, porque Eliseu foi aquele cara que levantou uma geração apostólica, né? Eliseu foi aquele que impartiu a Jeú, e Jeú foi lá e confrontou Jezabel, né? Acabou destruindo todo aquele plano demoníaco de Jezabel e de Acabe. Então, nós temos muito a ver com Eliseu, que ele era um filho espiritual de Elias, aquele que teve porção dobrada da unção. E quando a gente olha o ministério de Eliseu, assim que ele assume o ministério de Elias, e tu és até o pai apostólico de uma família apostólica chamada Aderê, né, que significa a unção, a capa, né, que é transmitida com porção dobrada, tem tudo a ver com isso, né, está debaixo dessa palavra profética. A gente vê que Eliseu, no meio do caos, no meio da fome, né, fome, morte na panela, ele não se amedrontou. Eu até esses dias falei numa live aqui, preguei no culto aqui também, que muitas pessoas pregam sobre a morte na panela, mas o contexto, o grande entendimento não é da morte na panela no texto ali, né, que a gente vê em 2 Reis 2, 13 e 4, né? Ali, o que a gente vê é que Eliseu faz um ato profético e transforma a morte em vida, né? E aqueles profetas que não tinham mais esperança, que estavam morrendo, estavam com fome, agora a unção, a palavra, a bênção liberada ali, gera milagre, mata a fome daqueles profetas, e em seguida Eliseu ainda multiplica os pães para os profetas, ali, tudo isso 2 Reis 2, 13 e 4, né? A partir daquele momento. Então, olha como Deus tem me ministrado sobre isso, e falando como Eliseu entendeu a sua função profética. Ele chega na cidade, as pessoas se queixam para ele, Jericó, e dizem, olha, a cidade aqui não produz, a cidade, a água é ruim, a terra está amaldiçoada, e ele abençoa aquela terra, ele ora naquela terra, e Deus muda aquela história. Eu também creio que mesmo que a gente está vivendo essa situação, as pessoas estão com um pouco de medo, isoladas, nós estamos aqui para liberar uma palavra de bênção, uma palavra de restauração, uma palavra de ânimo, uma palavra de milagre, porque o nosso Deus vai operar na vida de cada um, e a palavra profética é que causa, que gera, que libera tudo isso, né? Então, aqui estão profetas da esperança, queremos ser como Caleb e Josué. Amém. Um grande profeta da esperança foi na restauração da cidade de Jerusalém, no cativeiro babilônico, que foi um camarada chamado Zacarias. Em Zacarias 9:12 está escrito, voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Então, no final do caos do cativeiro babilônico, a expressão usada é presos de esperança. É muito linda essa expressão, porque eles foram, digamos, presos, prisioneiros, cativos, viveram num cativeiro por 70 anos, mas agora eles não eram mais cativos de um general, de um rei, de um reino, ou da Babilônia, ou da Pérsia. Eles eram cativos da esperança. É lindo isso porque uma pessoa pode estar momentaneamente no seu físico preso por alguma situação,
ou como agora na quarentena, muitos presos em casa, mas pode estar preso em casa, digamos assim, mas também preso de esperança, também ser alguém que está cheio de esperança, não apenas, digamos, desesperado. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que há pessoas livres, presas, né, pessoas livres, mas dentro de si não tem esperança. E há pessoas que podem momentaneamente estarem presas, sem liberdade de ir e vir, ou alguém até na cadeia convertido, e que está preso de esperança, cheio de esperança. Então, o profeta Zacarias profetizou no tempo do retorno do povo de Deus, do cativeiro babilônico, em torno de 520 antes de Cristo. Ele se referiu aos presos como presos de esperança, e não presos de um sistema. Eles não eram mais cativos de uma situação, mas como agora nós não precisamos ser cativos, né, do Covid-19, embora estejamos passando a situação. Podemos passar a situação com o coração cheio de esperança. Esperança, então, que logo a seguir vai haver um avivamento na igreja, esperança que logo a seguir muitos familiares vão se voltar para o Senhor, muitas pessoas estão se voltando ao Senhor, os nossos cultos na internet têm alcançado muita gente que não vinha na igreja, né, e pessoas têm comentado e gostado das lives. Então, o profeta da esperança vai ver algo bom no futuro. Então, o verdadeiro escravo ou livre não é aquele que é preso ou escravo por uma força externa, e sim por uma força interna. É isso que eu consigo perceber dessa questão de presos de esperança. Eu escrevi essa frase, achei bem bonita e vou repetir ela. O verdadeiro escravo ou livre não é aquele que é preso ou escravo por uma força externa, e sim por uma força interna. Então, se internamente eu for escravo de uma ideia de um futuro terrível, de um futuro ruim, de que, o inimigo está aí, o anticristo está aí, ele vai me pegar, se eu usar um chip de um celular, quem sabe a marca da besta, se eu usar um código de barra, quem sabe a marca da besta, o QR Code agora é a marca da besta, o chip vai ser a marca da besta, tudo é marca da besta. Para o Davi Miranda, a televisão era a marca da besta, e é até hoje. Então, é uma neura que muitos têm sobre esse futuro catastrófico, né? Então, o verdadeiro escravo, ele é livre dentro dele, aliás, ele é preso dentro dele, né? Não por fora. E o verdadeiro livre tem uma liberdade interna. Então, preso de esperança é alguém que pode estar momentaneamente preso por uma situação, limitado financeiramente, as coisas ainda não aconteceram, o ministério ainda é pequeno, o trabalho ainda é pequeno, a igreja ainda é pequena, mas aqui dentro tem uma esperança grande, tem um sonho grande, né? Tem uma certeza grande de que grandes coisas o Senhor fará nas nossas vidas. Uau, que forte isso, muito bom. Eu amo esse texto e exatamente, né, fala, em outras palavras, né, Vande, decidiu estar preso à esperança. É isso que a gente tem que estar nesse tempo, né? Não vamos nos render e nos aprisionar ao medo, à falta de esperança e incredulidade, até porque a esperança é a base da fé, né? A Bíblia fala claramente, né, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, né? Se eu não espero, se eu não tenho esperança, eu também não tenho fé. Então, que texto fantástico esse, que texto maravilhoso. Querido, se foi praticamente 1 hora já, tão rápido, né? Então, tão produtivo, né? Como o assunto é bom, sim, passa rápido. Eu vou citar um texto ainda que Esdras fala sobre Zacarias, para a gente concluir e ver a importância do profeta da esperança sobre a liderança. Escuta aí Esdras 6,14. Os líderes israelitas progrediram na construção do templo, animados pelas mensagens do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Ido. Eles terminaram o templo conforme as ordens do Deus de Israel e de Ciro, e Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, os líderes progrediram na construção do templo, os líderes avançaram na construção dos projetos de Deus, animados pela voz dos profetas. Então, os profetas da esperança vão trazer combustível para a liderança.
Os profetas da esperança vão trazer combustível para aqueles que estão construindo, para aqueles que estão construindo o templo, para aqueles que estão construindo a igreja do Senhor. Os profetas da esperança serão aquele combustível. Então, escute novamente essa palavra. É um testemunho de Esdras a respeito de Zacarias. Os israelitas, os líderes israelitas progrediram na construção do templo, animados pelas mensagens do profeta Ageu e do profeta Zacarias. Olha a importância que nós, que temos voz profética, temos sobre a liderança, sobre as pessoas da igreja. Se nós trouxermos uma palavra de ânimo, de avanço, de progressão, de progredir, então essas pessoas serão animadas. Vale ressaltar para todos aqueles que talvez vão nos criticar porque nós não falamos que não acreditamos que há um anticristo logo em seguida e que haverá caos no nosso futuro. Vale ressaltar que nós acreditamos na volta de Cristo, que nós acreditamos que Jesus vai vir, mas não vai vir para uma terra desolada, uma terra bagunçada, uma terra destruída, cheia de trevas, uma terra onde Satanás domina. Ele virá para uma terra onde os filhos dele colocaram ordem nessa terra. Os apóstolos, profetas, a igreja apostólica colocou ordem nessa terra. E muitos desses líderes estarão nos governos, muitos desses líderes serão presidentes de nações, muitos líderes da igreja serão prefeitos, serão governadores, serão aqueles que estarão nos montes para estabelecer o reino de Deus na terra. Então, nós acreditamos na vinda de Cristo, na volta de Jesus, acreditamos que vamos ter esse encontro com Ele, mas não a maneira que a antiga escatologia falava, mas de uma maneira vencedora. Amém. Até porque a gente tem falado, né, Vande, tem entendido, compartilhado, e todos estão conosco, que o Espírito Santo não vai ser frustrado, né? A obra dele é nos levar ao estabelecimento do reino de Deus. O reino de Deus ele vai crescer até tomar toda a terra, e a palavra é clara, né? Que ele vai tomar toda a terra. Então, a gente realmente tem essa expectativa, somos prisioneiros da esperança, profetas que animam. Que palavra linda essa de Esdras, hein? Os profetas ali animavam o povo. Então, nós estamos aqui para te animar hoje, querido, você que está conosco, que vai compartilhar. Seja cheio de esperança, seja cheio de fé, seja uma pessoa aí que toma posse dessa palavra, essa palavra profética. E agora, para a gente encerrar, eu queria, profeta Vanderlei, que tu pudesse orar, liberar uma palavra sobre todos que estão nos ouvindo, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Não dê atenção aos profetas do caos, aqueles que gritam e buscam sua atenção. Dê atenção aos profetas da esperança, aqueles que falam coisas boas sobre o futuro. O nosso Deus não pode fazer nada com o passado. O presente passa muito rápido. Porém, o nosso Deus pode fazer muita coisa em relação ao nosso futuro. Coloque o teu futuro nas mãos de Deus. O teu futuro é um livro em branco nas mãos de Deus. Ali ele vai escrever a tua história. Então, dê atenção aos profetas da esperança. Não dê atenção aos profetas do caos. A mensagem apostólica é uma mensagem de vitória, de esperança, de estabelecimento do reino de Deus. Ao falar sobre a pedra que destruiria os impérios, na visão de Nabucodonosor, que destruiria aquela imagem, e por último seria o Império Romano, fala que aquela pedra iria crescer e encher toda a terra. Aquela pedra é Cristo, aquela pedra representa o reino de Cristo, representa a igreja, e ela não vai parar, e o reino não vai parar até encher toda a terra. Então nós vamos orar. Deus, eu quero orar por cada pessoa que acompanhou esta live, orar por cada um que tem pedido oração aqui nos comentários, e declarar em nome de Jesus que é tempo de esperança, é tempo de fé, é tempo do Senhor fazer uma linda obra. Esse ano é um ano muito especial, é um ano inesquecível pelos acontecimentos mundiais,
mas também é um ano que o Senhor fará coisas lindas na tua igreja, através da tua igreja. Eu oro por cada um, oro por cura, eu oro, Deus, para que toda dor que está na vida desta pessoa saia agora em nome de Jesus. Eu dou uma ordem a toda dor que está no corpo desta mulher, no joelho direito, toda dor na cabeça, eu ordeno que saia, porque é chegado o reino de Deus na casa dessa pessoa, é chegado o reino de Deus na vida dela, onde ela está agora. Receba em nome de Jesus cura, receba em nome de Jesus paz na tua casa, receba a esperança em nome de Jesus, que todo medo saia da tua vida agora em nome de Jesus, e venha a esperança, e venha a paz, e venha a fé. Em nome de Jesus eu declaro amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Querido, tome essa palavra na tua vida, decretamos bênção sobre ti, profeta Vanderlei orou, bênção sobre a tua casa, a tua família, graça de Deus sobre ti, toma posse aí, te encha de esperança. Não aceite o medo, não aceite a falta de esperança, não aceite a angústia, a preocupação, a ansiedade. Querido, em nome de Jesus, que você possa se apegar a essa palavra e pare de ouvir os profetas do caos, dê ouvido aos profetas da esperança. E sabe, desligue a tua televisão, pare de ouvir outras pessoas, e o som que você escuta determina os teus movimentos. Então, para de ouvir palavras negativas, medita na palavra de Deus, para de ouvir palavras carregadas de derrotismo, de palavras que te levam à derrota e ao medo, e te enche de esperança, te enche de expectativa, porque o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso, Ele é um Deus que está pronto para agir nas nossas vidas. Não pense que Ele tem prazer com que alguém venha estar sofrendo, morrendo, não. Ele tem realmente prazer em ver os seus filhos muito abençoados, bem, os seus filhos prosperando, vencendo. E a gente profetiza, decreta que, passando esse período, nós vamos ver a igreja, como o profeta Vanderlei liberou, também tem liberado essa palavra, de um avivamento sem precedente, pessoas que antes não valorizavam a palavra, vão valorizar, pessoas que antes não queriam estar no culto, vão estar no culto, pessoas que não estavam dando a mínima para a sua família, estão aprendendo a valorizar a sua família, ter tempo com a sua família, com seus filhos. Então, Deus está usando tudo isso. E nós liberamos palavra de bênção sobre a tua vida e de esperança em nome de Jesus. Querido profeta, muito obrigado. Foi realmente muito produtivo esse tempo. Pena que passou tão rápido, né? Nós vamos talvez ter que fazer replay em seguida aí, falar um pouco outros assuntos tão pertinentes, tão importantes. Te agradeço demais, tirar o teu tempo aí para poder nos abençoar, liberar uma palavra de Deus sobre as nossas vidas, edificar as nossas vidas. Um abraço a todos que estão conosco, querido. Você pode deixar teus comentários aí também. Você pode compartilhar com os teus amigos nas redes sociais. Um abraço a todos. Profeta Vanderlei, um abração. Obrigado. Vou dar a oportunidade de te despedir da turma aí. Até a próxima. Amém. Obrigado. Paz, querido. Obrigado. Foi um prazer. Tchau, tchau.